Aí galera, hoje eu quero falar com vocês sobre os sofistas. O que aconteceria se os sofistas estivessem aqui no Brasil hoje, século 21, 2025? Para a gente entender o que eu vou dizer lá no final, eu preciso fazer comentários. Quem eram os sofistas? Primeiro, vamos afastar a ideia que nós temos de que sofista ou sofismos, né, se referem à falsidade, à inverdade, à mistificação. Não. Vamos comentar quem eram os sofistas. Os sofistas eram pessoas que caminhavam, que viajavam pelas mais diversas cidades, estados gregas. Eles andavam por ali. Eles eram sujeitos viajados. Uma consequência de ser um sujeito viajado é que eles percebiam que as cidades-estados tinham autonomia para suas leis. Portanto, as leis não eram iguais para todos os estados, né? Os estados modificavam o seu entendimento do justo e do injusto. Os deuses, tudo bem, na Grécia clássica eram basicamente os mesmos, mas determinadas cidades cultuavam mais X do que Y. Né? Então os deuses não eram exatamente vistos pela mesma perspectiva. Portanto, os sofistas perceberam que até a questão dos deuses, eles variavam a depender da região em que eles estavam. Portanto, eles passaram a duvidar da verdade. A verdade absoluta, a verdade, era para eles algo inalcançável. Eles também se deram conta de que, se os deuses de fato existiam, eles determinavam tudo. E se determinavam tudo, os seres humanos não tinham nada a ver com isso. E como consequência, restava aos seres humanos uma pequena possibilidade de ação no mundo, que era a linguagem, era a conversa, era o consenso. Logo, se não havia a verdade absoluta, porque eles viajavam e percebiam que cada um tinha lá a sua versão e todas plausíveis, se os deuses já tinham decidido tudo, só restava, insisto, a linguagem, a conversa, o diálogo. Percebendo isso, essas pessoas extremamente cultas, extremamente conhecedoras das mais diversas realidades do mundo grego, eles começaram a discursar, a falar nas praças, chamar a atenção para a questão do diálogo. Eles começaram a trabalhar com a beleza que é a linguagem. Né? Eles começaram a ensinar que falar bem trazia o sucesso. Ora, se as leis eram feitas por homens, homens que falavam bem, dominavam e, portanto, faziam as leis. Ora, se a verdade era relativa às pessoas que acreditavam nela, ora, quem falava bem, quem tinha uma boa oratória, dominava, inclusive, o que as pessoas tinham como crença. Então, eles diziam que o bom, o belo, é o bom e belo argumento. É preciso saber argumentar. Portanto, é a arte de perguntar, a arte de relativizar, a arte de argumentar eram dos sofistas. E eram bem pagos, meus amigos. Eram bem pagos. E a democracia exigia isso, que fique claro agora, claro, acendam-se as luzes. A democracia exigia o sofista. Por quê? Porque a democracia é o lugar da voz, né? A exegoria grega, que levou à isonomia, ou a tentativa de uma isonomia, né? Então era a fala que discutia, e discutindo era muito mais democrático as decisões, muito mais democráticas. As leis também eram mais democráticas porque discutidas. E quem é que vencia as discussões? As discussões, quem falava melhor. Então, a verdade passava a ser relativa ao entendimento e à fala humana. 2025. Olha, coitado
dos sofistas hoje. Mas por que, professor Amilcar? Porque a ciência avançou, né? Porque a inteligência se desenvolveu? Não, pelo contrário. Percebam que essa vontade dos extremados de terem a verdade absoluta. Percebam que a necessidade dos extremados de dizerem sempre o correto, a necessidade de se empoderarem a ponto de dizer: os meus amigos são os meus iguais, quem discorda é meu inimigo. Eu não quero a discórdia, eu quero a concórdia. Com o quê? Com o que eu digo, com o que eu penso, porque eu sei a verdade. Acabou, porra! A família, né? O Estado, a religião são as verdades. E de preferência, como eu entendo que é a família, como eu entendo que é o Estado e a religião que eu sigo. Portanto, quem não crê em mim, nas minhas verdades, é um descrente. E os descrentes vão para um lugar muito ruim, porque é preciso crer na verdade. Percebam, o diálogo não é bem visto. O extremista não pode trocar ideias. Ele ficaria horrorizado frente a um sofista. Porque o sofista, descrente essencialmente, um sujeito vivido, viajado, amante do diálogo, perguntaria: o que tu queres dizer com aquilo que tu dizes? E o extremista teria muita dificuldade. Por quê? Porque ele não é dado ao discurso, não é dado ao diálogo, à troca. Ele não é dado à aprendizagem, ele é dado à repetição de suas crenças. Imaginem, e eu dou sempre o mesmo exemplo, perguntar a um extremista o que é o comunismo, né? O que é a justiça? Argumente o que é a verdade. O que é a certeza? Como podemos ter certeza no mundo da incerteza? Perguntaria o sofista, aquela pessoa, dado ao argumento, dado à reflexão, dado à discussão e ao diálogo. Muito bem, o extremista ficaria extremamente assustado, tirado do seu norte, do seu equilíbrio. Por quê? Porque o sofista, indiferente à verdade imposta, ele não está preocupado com punições de inferno, ele não está preocupado com o certo e com o errado absoluto, ele quer saber do argumento, ele quer saber o melhor argumento. Qual é o argumento mais racional, mais lógico, mais coerente? O sofista, se existisse hoje, ele diria: ô amigo, me convença. Me convença. Enquanto tu me convenceres pelo teu argumento, eu serei teu companheiro. Mas assim que eu tiver dúvida, porque tu não tens o argumento suficiente, racional e lógico para me convencer, partirei para outra. Continuaremos amigos, afinal de contas, o que vale é o convencimento, é o discurso, é o diálogo, é o conhecimento, não o conhecimento como algo parado, absoluto, mas o conhecimento como algo de troca. O que eu sei hoje é menos do que eu saberei amanhã. E assim sucessivamente. Meu amigo, diria o sofista, é aquele que também dialoga e que se diverte e que é feliz através da troca de informações. Porque o sofista sabe que há vários saberes. O sofista tem fé que há várias fés por aí. E que, portanto, o que precisa é a convivência dialogal entre as pessoas. E eu, Amilcar, diria, não só dialogal, mas fraterna, não só dialogal, mas colaborativa, não só dialogal, mas seu ponto de vista de crescimento, crescimento material, crescimento espiritual, crescimento, enfim, que qualitativamente, através da conversa, do diálogo, eu possa ser melhor amanhã do que eu sou hoje. E ao extremista, eu diria, coitado. O extremista, ele será hoje o que será amanhã, o que será depois de amanhã.
Por quê? Porque ele não quer o diálogo, ele não quer o convencimento do outro sobre ele. Ele quer convencer o outro e, de preferência, manter o outro igual como ele, sempre igual a si mesmo. E, portanto, é um sujeito que não tem crescimento. Portanto, ainda bem que o sofista clássico, aquele da Grécia, desapareceu no tempo, porque ele ficaria muito chocado com a possibilidade de não diálogo. Ele ficaria chocado com a possibilidade de apanhar nas ruas, simplesmente porque argumenta, porque discute, porque, de certa forma, a sua vontade de diálogo afronta aqueles que querem a mesmice e tudo aquilo que é retilíneo. Portanto, aos extremados, eu digo que sorte vocês têm que os sofistas desapareceram no tempo, pelo menos naquela forma clássica. Certo? Abraço e sejamos mais sofistas.